Olá, você está no canal Fragmentos Filosóficos. Meu nome é Daniel da Costa e nesse vídeo vamos dar continuidade ao nosso tema, sobre o falso conceito de liberdade absoluta. No vídeo anterior, nós falamos sobre como a liberdade foi pensada no início da filosofia ocidental na Grécia Antiga do século IV a.C., como liberdade absoluta. Mostramos que, pelo fato de que para toda a antiguidade ciência é sempre ciência do que não muda, do que é invariável, a vida humana finita, histórica e contingente, sujeita, portanto, a mudanças e variações, não se tornou objeto de análise filosófica propriamente dita, já que, por ser da forma que é, não poderia ser base de uma verdade consistente. Esta situação perdurou por toda a antiguidade tardia, com uma exceção colocada pelo cristianismo primitivo no primeiro século, sobre a qual vamos falar mais adiante, mas essa concepção de liberdade absoluta atravessou toda a Idade Média e Moderna, até chegar na Idade Contemporânea, ou seja, século XIX, quando ocorreu uma mudança fundamental na filosofia em relação à análise do ser humano. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que desse o seu like, deixasse assim o seu comentário, se inscrevesse no nosso canal e compartilhasse o nosso conteúdo para que, obviamente, o nosso canal possa crescer e essa informação, que é informação de qualidade, possa chegar a outras pessoas. Vamos continuar. Mesmo com o advento do Império de Alexandre o Grande no século III a.C., que destruiu o ideal que os gregos faziam de si mesmos e sua cultura como expressão máxima da civilização, a situação da filosofia não mudou em seu cerne. Alexandre o Grande, ao dominar o mundo antigo, tomou como tarefa sua difundir a cultura grega e sua filosofia. Lembrando que Alexandre, filho de Filipe da Macedônia, foi aluno de Aristóteles. O que gerou, obviamente, essa ação de promoção da cultura grega por parte de Alexandre, gerou uma reflexão filosófica influenciada pela cultura oriental e agora asiática também. Portanto, uma filosofia afastada dos grandes problemas clássicos que a metafísica grega e suas grandes escolas, Platão e Aristóteles, por exemplo, haviam elaborado. Essa nova filosofia, chamada helenística, propôs para si mesmo o problema da moral, mas não a partir necessariamente da finitude humana. A finitude humana seria o problema a ser encarado, e essa filosofia, então, não parte da finitude propriamente dita, mas parte de uma metafísica da natureza, de uma concepção da natureza divinizada ou idealizada. Nessa filosofia, chamada helenística, a finitude humana, seu sofrimento, foi colocada como problema a ser resolvido pela análise e compreensão, pelo sábio, da metafísica da natureza, do naturalismo. Natureza agora divinizada, cujo ritmo de ser, cuja forma própria de ser deveria ser compreendida e seguida pelo sábio como o caminho da felicidade, o caminho de salvação. A adequação à natureza, então, seria o ideal dessa filosofia, pelo sábio. O que se via nessas filosofias era, de fato, que elas fossem um substituto à religião do Estado, que agora havia sucumbido diante do poder de um único ser humano, Alexandre o Grande, que governava o mundo inteiro. Essas filosofias helenísticas eram caminhos, então, de salvação das vicissitudes da vida histórica, da vida humana, através do controle, pelo sábio, de suas paixões, em vista do seu conhecimento da razão filosófica. Vencer as vicissitudes da vida não era propor mudar as condições da realidade externa, social, mas da realidade interna do sábio através de sua adaptação ao ritmo que a natureza impunha. Os constituintes da realidade histórica, ou seja, Império Alexandrino, depois Romano, o patriarcalismo, a escravidão, as guerras, o sofrimento, etc., eram aceitos como expressão da natureza das coisas tais como deveriam ser, segundo a natureza. E o sábio helenístico, principalmente o da escola estoica, era aquele que saberia viver de acordo com os ritmos ditados pela natureza e resignar-se a ela, sofrendo menos por isso. Assim, para essas filosofias de viés conformista, a estrutura social dominante era a expressão das coisas como deveriam ser, pois eram segundo a natureza. O papel do sábio era então buscar alento na tradição filosófica e, por meio da razão cultivada, da razão culta filosófica, não se deixar levar e nem ser dominado pelo turbilhão das paixões, como era caso no populacho,
que achava que poderia mudar as coisas. A filosofia aqui era um caminho da salvação da alma, um caminho interno para os poucos sábios que tinham acesso à filosofia e sabiam andar, então, conforme os ritmos ditados pela natureza, tal como era conhecida por esses sábios. Todavia, como fazer filosofia é sempre buscar o mais verdadeiro por trás da capa da falsidade que a realidade aparente sempre nos apresenta, como fazer filosofia é escapar da alienação em busca do que é mais real e concreto, a questão da liberdade continuou a ser problematizada ao longo do tempo. Até que no século XIX, como dissemos no início, até que no século XIX europeu, com o surgimento das ciências históricas, história, sociologia, etnologia, egiptologia, paleontologia, o ser humano se tornou definitivamente objeto de investigação filosófica rigorosa. É nesse século XIX que surgiu, então, a antropologia filosófica. Mas antes de falarmos da antropologia filosófica e das filosofias contemporâneas da existência, onde o ser humano e sua finitude e sua condição, né, se tornaram realmente problemas para a filosofia, devo mencionar aquela exceção que eu citei no início, né, ainda que não filosófica, que ocorreu ainda também no período da Antiguidade Tardia, no primeiro século, para ser mais preciso, e que impactou de forma duradoura o prosseguimento da filosofia ocidental e como ela passou a ver o ser humano. Trata-se daquela contribuição que o cristianismo primitivo propôs. Ainda que de forma indireta ao problema racional proposto pela tradição filosófica, tal como havia sido colocado, por exemplo, pela escola clássica de Platão e Aristóteles, o cristianismo primitivo contribuiu com um aspecto crucial para a compreensão da condição humana. Essa contribuição diz respeito ao problema da vontade. Ora, sabemos que a vontade, para a filosofia clássica, porque estando relacionada às paixões humanas e à vida corpórea, fazia parte daquela dimensão instável, insegura da vida, que para a filosofia não poderia se tornar objeto de análise rigorosa. Sabemos que a vontade era uma daquelas coisas que o sábio deveria controlar por meio da sua razão filosófica. Esta sim, ligada à estabilidade da natureza, que agora, no primeiro século, era considerada divina. Quanto a isso, a reflexão dos filósofos estoicos, né, escola que nós já citamos, e que se desenvolveu a partir do século III a.C., justamente no período helenístico, e continuou até o século III depois de Cristo, em Roma, né, principalmente. Essa escola estoica foi aquela que, no primeiro século do surgimento do cristianismo, dominava o mundo culto de Roma, e foi a escola cujo maior expoente do seu pensamento se chamava Sêneca, né, que se tornou conselheiro do imperador Nero. Sêneca era de origem espanhola, mas era cidadão romano. O ponto importante colocado pelo cristianismo e ligado à vontade humana dizia o seguinte, abro aspas, frente ao problema da vida, ao problema da existência, do seu sofrimento, o fato do ser humano ter uma vontade que, por causa das suas paixões, pode querer isso ou aquilo de maneira irracional, não é um problema. O problema do ser humano não está no fato de ele ter uma vontade, mas está no fato de que essa vontade não seja uma boa vontade. Para o cristianismo primitivo, segundo a mensagem de Jesus de Nazaré, a solução para o ser humano estava em ele se deixar possuir por uma mudança qualitativa no cerne da sua vida interior, no cerne da sua vontade, para que a sua vontade se transformasse em uma boa vontade. E através disso, sim, o ser humano se vincularia à divindade, que, segundo a mensagem do Evangelho, é sempre boa. A partir de uma boa vontade, o ser humano se vincularia então à divindade, que é sempre boa. A solução para a existência, então, sua salvação, não seria mais aquela para os poucos que podiam cultivar a filosofia por talento e inteligência naturais. Salvação a qual somente o sábio teria acesso para conseguir viver por meio do cálculo racional filosófico, segundo os ditames e fluxo da natureza divina.
e tornar-se sábio e senhor acima das vicissitudes da vida, dos sofrimentos da vida. A solução que Jesus propunha era para qualquer pessoa, independente de sua sabedoria, inteligência, gênero ou condição social, pois todos, independentemente de sua capacidade racional, tinham uma vontade que poderia se tornar boa e promover uma diferença qualitativa em si mesmos, na pessoa e no seu entorno, na realidade. Em todos os 4 evangelhos que narram a vida e ensino de Jesus, há várias passagens em que essa solução pela mudança da vontade aparece. Não uma mudança da razão, mas uma mudança da vontade. Mas há uma em especial muito paradigmática, que é a da parábola do bom samaritano, que eu gostaria de citar aqui, e que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, do versículo 25 a 37. Nela, um mestre da lei judaica, um rabino, faz a Jesus a mesma pergunta fundamental que a filosofia de sua época propunha responder. O que fazer para ser salvo? Jesus lhe devolve com outra pergunta. O que diz a lei, da qual você é mestre? E a resposta do mestre da lei resgata a chamada regra de ouro. A lei diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus conclui rapidamente dizendo: é isso aí. Faça isso e você será salvo e você viverá. Mas o mestre da lei não se contentou com essa resposta e quis mais além, mais a fundo, e fez uma nova pergunta a Jesus. Pergunta, mestre, quem é meu próximo? Essa pergunta feita pelo mestre da lei, deve ser entendida à luz do seu contexto. Havia uma posição considerada normal ou natural para todo o mundo antigo, inclusive, com alguma atenuação a partir da ética do Antigo Testamento, no mundo semítico judaico do mestre da lei. Essa posição natural dizia, em latim, era amix auxilium inimix glaudium. Aos amigos, auxílio, ajuda, aos inimigos, a espada. Aqui, a partir do que temos dito, podemos notar a grande contribuição do cristianismo primitivo para a questão da liberdade. Enquanto a liberdade interior, filosófica, racional, é exercida apenas por uma minoria de sábios filósofos, por meio do exercício intelectual rigoroso de compreensão da realidade metafísica da natureza agora divinizada, em vista da acomodação do sábio aos movimentos próprios da natureza, que seria a sua salvação, portanto, um ato realizado na solidão interior do sábio, por ele mesmo e a partir de suas capacitações próprias, um ato para poucos, solitário e sem comunhão, Jesus propõe que a salvação está também em um ato interior, mas não em solidão e nem dependente de uma capacitação especial própria do indivíduo. Um ato de mudança qualitativa no cerne da vontade pessoal, que é uma dimensão que todos os seres humanos, sem distinção, possuem no mesmo grau. Todos têm vontade, né? Todos têm vontade e uma vontade infinita, uma vontade de qualquer coisa. No caso, do começo ao fim, essa alteração se refere a um ato que não é solitário, na solidão, realizado na solidão do pensamento, mas em atividade que move todo o ser humano, corpo e alma, e sempre em relação com o outro. No caso, como na primeira parte da regra de ouro que citamos, amar a Deus, em relação com o totalmente outro, que é Deus, que é seguido por um ato em relação com um outro, humano, nunca em abstração ou na distância, ou ideal, mas em proximidade espacial e corporal. O termo para isso é hoplession, do grego, né? É o próximo. Então, um outro, humano, o próximo, independentemente das diferenças e conflitos culturais, políticos ou quaisquer outras questões, a influência da mensagem de Jesus e sua ética, mesmo após o cristianismo ter se tornado a religião institucional e oficial do Império Romano, portanto uma instituição hierarquizada, patriarcal e órgão de defesa da política de Estado imperial romana, chamada Pax Romana, então um cristianismo já distanciado de suas origens mais populares e espontâneas. Todavia,
a ética de Jesus pode ser notada em alguns eventos. Por exemplo, após o Edito de Milão, 313 d.C., foi proibido aos carteiros romanos espancarem as mulas que carregavam as cartas e encomendas. Foi também proibido o costume romano dos pais homens, né, jogarem os filhos rejeitados ao mar. Raramente as mulheres, né, faziam isso. Por exemplo, quando o primeiro filho era uma menina, né, que era considerado uma maldição para a família. Ou quando uma criança nascia com algum problema físico, ou quando a criança era fruto de adultério, né, com alguma outra mulher ou mesmo escrava, né. Essas crianças eram jogadas pelo pai. Obviamente isso foi proibido e fez com que essas crianças fossem entregues aos cuidados dos clérigos. E isso inspirou os primeiros orfanatos públicos, né? Talvez para nós hoje essas ações soem normais, né? A questão de não espancar os animais, de adotar as crianças rejeitadas e tal. Mas em uma época como aquela, representou um importante avanço no abrandamento e humanização das relações humanas, em uma sociedade extremamente violenta, em que imperava o lema citado antes, né? Aos amigos, auxílio, aos inimigos, a espada. Todavia, a história da filosofia que se seguiu no Ocidente, e filosofia, novamente, como exercício racional e intelectual autônomo para fora da superstição salvacionista do helenismo, graças a Santo Agostinho, 354-430 d.C., bispo de Hipona, voltou a recolocar, essa filosofia agora a partir de Agostinho, volta a recolocar o problema da liberdade como problema ligado à noção de liberdade absoluta intelectual. A diferença agora era que a vontade havia passado a fazer parte da definição de liberdade. Todavia, no tipo de sociedade que a obra de Agostinho ajudou a construir na Europa medieval, a sociedade medieval, portanto, prevaleceu as mesmas instituições do Império Romano: hierarquismo, patriarcalismo, escravidão, etc. Por outro lado, este novo foco sobre a vontade, e não simplesmente sobre a razão, através da obra filosófica de Santo Agostinho, inspirará, durante a Idade Média, uma corrente filosófica chamada voluntarismo, que fortalecerá o vínculo da vontade não com a ação ética através da mudança interior, a chamada metanoia, né? Mudança de mente, conversão, arrependimento, transformação interior, tal como propõe Jesus no Novo Testamento, mas com o ativismo e produtivismo do indivíduo tomado de maneira isolada. Esta filosofia será fundamental para o desenvolvimento do individualismo ocidental e de sua ética do trabalho, que se tornarão centrais para a formulação da sociedade moderna em que a gente vive hoje, da sociedade burguesa, que surgiu a partir do ano 1500. Este novo ser humano que surge, o burguês, criará seu mundo segundo sua imagem e semelhança. Mundo da contabilidade, mundo do dinheiro, da desconfiança, da indisponibilidade, da dureza de coração, mundo das coisas mortas, dos objetos, mundo dos símbolos de poder, mundo do ter, mundo do poder. Enfim, mundo moderno, esse mundo em que a gente vive. É de se notar, para concluir esse vídeo, que é esta ética individualista que é a que está na base da crença dos neofascistas bolsonaristas que se dizem cristãos, e não a ética de Jesus. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e até o próximo.